Boa tarde, amigos. Donos da bola desta sexta-feira, entrando no ar e olha, com muitas informações, muito debate. Vamos falar ainda do jogo do Grêmio, vamos falar da vitória do Internacional ontem, 2-0 sobre o Santos. Vamos projetar o que vem aí no final de semana. E em seguida temos a nossa enquete interativa para que você participe conosco. Mas vamos começar com bola rolando. A boa vitória do Internacional, 2-0 sobre o Santos ontem no Beira-Rio, com algumas atuações acima da média, outras um pouco abaixo, e eu quero ouvir Fabiano Baldasso. Não, eu disse esses dias aqui no programa e fui ridicularizado pelos meus companheiros de bancada de que o esquema do Kudê é um esquema maravilhoso, desde que funcione. Desde que funcione. A ideia de futebol do Kudê é linda, ela é ofensiva, ela propõe jogo, ela faz com que todos entrem na área e ele em alguns momentos, especialmente depois da retomada, não estava conseguindo reimplementar este processo que ele já tinha conseguido. Ontem sim, ontem nós vimos tudo isso. Ontem nós vimos um time que saiu com a bola com qualidade, sem ligação direta, trabalhando bola, triangulação pelos lados do campo, incessantemente entrando na área, todo mundo entrando na área, Patrick entrou na área, Lindoso perdeu o gol dentro da área, Edenilson fez gol, todo mundo com possibilidade de conclusão. Ontem nós tivemos uma atuação de luxo do Esporte Clube Internacional e a única coisa que pode se pensar em relação a ela neste momento é o seguinte, tem que repetir, esse é o modelo. Seguindo esse modelo, jogando assim, o Inter é candidato a todos os títulos. Eu quero fazer um comunicado para a Márcia, minha excelentíssima esposa, que eu tanto amo, dizer para ela que eu fiz um plano para ficar bilionário. O plano é excelente, desde que funcione. Eu só queria te dizer que se tu não tiver um plano, tu não vai ficar bilionário. Mas o Baldasso tu estabeleceu um plano bom, mas tu está sendo incompetente em executar o teu plano. É óbvio que qualquer coisa na vida vai ser boa desde que funcione. Se funcionou, porque é boa. A ideia de jogo do Argel não é boa. Nunca vai ser boa. É péssima em qualquer situação. A do Kudê é ótima. Mas é que óbvio que a do Kudê é ótima. Isso nós não estamos discordando. Não, mas a tua frase é terrível. Não. Tu discorda porque tu acha que zagueiro não pode sair. Tu já discordou do esquema de jogo. Esse ponto eu discordo. Esse ponto tá errado. Eu só acho que, em razão do que o Internacional fez ontem, a gente precisa valorizar. O Inter fez um baita jogo ontem contra uma equipe que a gente sabe que pode ter seus problemas, mas que é o Santos, não está entre os 5, 6 piores clubes do Brasil. Não faz assim, cara. Não, tu vai tentar desmerecer a atuação do Internacional. O Santos é um time que tem os seus problemas, só que isso é parte do processo. O Internacional amassou o Santos, o Inter empurrou o Santos pro seu campo. O Saravia está com aquele anão no bolso até agora. Aliás, eu quero dizer o seguinte para vocês, eu vi o vídeo durante a madrugada, né? Porque termina o jogo, o Baldasso enche o canal do YouTube dele e bota 100 vídeos. Eu tenho que escolher os para ver, não consigo ver todos, Bagé. E aí eu escolhi um. E aí eu cheguei à conclusão que a era Zanetti no futebol argentino acabou, foi encerrada, né? O Zanetti nunca jogou absolutamente nada e o grande nome desta posição da lateral direita, o melhor lateral direito do futebol argentino de todos os tempos, é o Renzo Saravia. Bom, eu queria me manifestar sobre esse assunto. O Saravia ontem, alguns dados para vocês talvez não tenham se preparado para o programa, não tenham trazido a informação. Alguns dados sobre o Saravia. O Saravia ontem, ele ofensivamente participou de todas as triangulações, especialmente numa combinação que eu gostei muito com o Edenilson. O Saravia faz um cruzamento impecável, eu me emocionei, embargou a minha voz naquele momento, porque eu não vi um cruzamento certo no Internacional de um lateral há muito tempo. O Saravia coloca a bola na cabeça do Guerreiro, mas foi mais do que isso. Se tu pegar o scout da partida, o Saravia fez 8 desarmes no jogo. Tinha feito 8 desarmes também no jogo contra o Curitiba. Quer dizer, tu teve ontem um zagueiro impecável defensivamente e com alta contribuição ofensiva e com assistência de gol. Tu teve ontem o Zanetti. Saravia foi Zanetti. Quero dizer que o Sistema Azul está atuando nessa emissora porque ali está Inter 1, Santos 0, gente. É o Sistema Azul que está tirando um gol do Internacional. É o VAR. Tá corrigido, totalmente corrigido. O Bagé, quero te ouvir. Sobre tudo isso que o Baldasso provavelmente pensa que o Zanetti tenha sido algum político aqui do Rio Grande do Sul. Ele não viu o Zanetti jogar provavelmente para fazer essa comparação. Mas sabe que eu vou um pouco na tua linha, só com um pouco mais de lucidez, ô Baldasso. Eu gostei dos 2 laterais do Inter ontem. Eu acho que o Moisés também fez um jogo bom em comparação a ele mesmo. E tem um detalhe fundamental. O primeiro gol do Internacional, com aquela bola, o gol acontece graças ao Galhardo, ele traz A gente tem debatido muito nos últimos dias aqui a questão motivacional dos jogadores do Internacional dentro de campo. Quando o Galhardo vai lá e recupera aquela bola e aquela bola vai no menino Saravia, ele faz o cruzamento e aí tem gol do Guerreiro, olha quanta coisa a gente está chamando a atenção no mesmo lance. Ele explode o Internacional dentro de campo para o aspecto motivacional. Eu acho que o lance do Galhardo é fundamental. E o que jogou o Guerreiro, o Galhardo e o Edenilson
Para mim, esses 3 jogando, aí sim, aí nós entramos naquela partícula da língua portuguesa por vezes inútil. C, vai ser difícil que eles tenham sempre esse tipo de atuação. Eu acho que o Edenilson tá tapando os ouvidos pro Baldasso, que deu uma dura nele. Tu tem alguma dúvida? Essa relação Edenilson-Baldasso tá atritada há um tempinho. Eu acho o Edenilson ontem mostrou o jogador que ele é. O Edenilson acabou com o jogo, jogou demais. E eu torço muito para que ele tenha aquele mesmo ímpeto, qualidade, vontade, envolvimento num clássico Grenal. O dia que ele jogar assim num Grenal, eu me curvo e peço desculpas por tudo que eu falei dele. Meneghetti, olha só, há alguns números aqui que eu separei, porque o Baldasso é falastrão, mas ele sabe que a gente se prepara para o programa. Foram 25 finalizações ao todo no Internacional, e aí até tem uma questão que eu acho que é importante a gente relembrar. Foram 7 só no gol. E aí tu vai, é óbvio que tem que ser subjetivo, tem um lance do Guerreiro que passa rente à linha da trave, que não é um lance que conta como finalização no gol, mas é perigoso. Mas são 25 chutes e só 7 foram na direção do gol. 59% de posse de bola do Internacional, com mais de 515 passes trocados. Isso aqui são números bem interessantes. Eu acho que isso explica um pouco do domínio do Internacional. Mas está faltando efetividade. Bom, tá? Tá faltando que tem algum defeito no Inter? Não, tem algum defeito. É que assim, eu não vou fazer que nem tu. Eu acompanho muito o teu blog, a minha principal fonte de informação, tu sabe disso. YouTube também, teu canal. Então ontem a tua primeira manchete, depois que acabou o jogo, foi os problemas do Inter apesar da vitória. Não, eu disse que o Inter venceu, mas tem coisas a melhorar. E assim como a tua manchete no dia anterior foi a sensacional contratação de Robinho pelo Grêmio. Mas tudo bem, isso aí a gente sabe como é que funciona. O grande problema do Internacional ontem não foi esse. E eu tenho uma preocupação muito grande, porque há um desvio. Está desvirtuado o processo de análise do sistema defensivo do Inter. O Cuesta, o senhor Victor Cuesta, ontem, ele faz um desarme de Mauro Galvão. Lindo, pega a bola por baixo do cara, sai lindo com a bola no pé. Isso virou meme nas redes sociais hoje, tá? Todos os colorados encantados com o Cuesta. Eu queria dizer uma coisa, o Cuesta foi mal ontem, foi mal. Porque nas pouquíssimas vezes que o Santos chegou, em uma delas foi colocada uma bola por cima e o senhor Cuesta estava mal posicionado e de novo na bola aérea o cara do Santos matou no peito e o gol só foi anulado porque a bola tocou na mão dele na hora de entrar. Então assim, o Inter precisa corrigir essa bola aérea defensiva. Cuesta depois do retorno está muito mal defensivamente na bola aérea. Aliás, sobre esse gol aí, tem uma curiosidade, né, que nenhum jogador do Inter sequer reclama, porque ninguém viu. Ninguém viu que o jogador foi. Tem que dar palmas pro VAR, que tanto erra no futebol brasileiro e que acertou nesta decisão. Mas eu acho que mais importante que isso, que o gol do Santos, é realmente o posicionamento do Cuesta. Ele estava mal posicionado no lance. Estava mal como ele estava mal posicionado no Grenal do Beira-Rio, como ele estava mal posicionado no Grenal da Arena, no gol do Maicon. Então ele tem uma questão de posicionamento que talvez o Bruno Fux, porque não é um zagueiro tanto de confronto, de choque, não consiga ajudá-lo e que o Moledo poderia resolver. Mas ele falhou nesse gol aí clamorosamente. E o Inter teve sorte. Porque se a bola tivesse pego no ombro do jogador do Santos, entraria igual e ele teria falhado. Mas é que na tática do Eduardo Cudê, a gente já discutiu isso aqui, ele abriu mão da imposição para ter uma saída. Só que automaticamente ele tirou essa solidez de defesa. E um outro detalhe que a gente não citou ainda, tem um jogador aí, que para mim ele é fundamental. Eu estou me apegando muito aos laterais, porque na minha opinião, em relação a eles mesmos, eles cresceram muito. O Moisés cresceu uma barbaridade, sabe por quê? Por causa do Patrick. Claro, o Patrick jogou o fim da bola. Ele deu outra qualidade. Cudê, o Patrick tem que ser titular do Inter a partir de agora, né? Opa, não há mais obrigado. Como questionar, mas qual é o problema disso? Compraram a minha tese finalmente. Só que a tua tese era o Patrick não onde jogou ontem. Hã? A tua tese era o Patrick no time, eu lembro disso. Você não, o Patrick no time, o problema é o seguinte... A tua tese não era onde ele jogou ontem. O problema é o seguinte, vamos lá, deixa eu só fazer algumas considerações. Não, Bagé, não. Na hora do jogo, eu até troquei o WhatsApp com o empresário do Patrick e eu disse isso pra ele. Eu disse assim, cara, eu não entendo como é que alguém não gosta do Patrick, porque ele é o único jogador do Inter que tem o drible, que tem a vitória pessoal, como gosta de falar o Meneghetti, que limpa a jogada, porque todo mundo ou passa, ou corre, ou marca, ou aparece no espaço vazio. São características diferentes. O grande problema, tá? O Bosquilha não joga tão bem mais centralizado ou pelo outro lado. O Bosquilha jogou super bem no Inter, aberto pela esquerda. E aberto pela esquerda é onde o Patrick joga bem. Não, peraí. Essa confusão está sendo feita. Vamos colocar o que aconteceu ontem. Quando saiu a escalação, nós imaginamos que seria o seguinte, que seria o Edenilson centralizado, o Patrick pela esquerda e o Bosquilha pela direita. Não foi isso. O Edenilson foi pela direita. O Edenilson pela direita. O Cudê, desesperadamente, há bastante tempo quer devolver o Edenilson para a direita. Que para mim é um erro. O Patrick jogou centralizado, abrindo o meio-campo, e o Bosquilha fez um jogo entre a esquerda e centralizado também. Mas o grande lance da escalação do Patrick ontem foi ele
olhando de frente para todo o processo e ele organizou o meio-campo do Internacional. Cara, eu vi outro jogo. Não, Baldasso. o Patrick jogou na esquerda. O Patrick caía pela esquerda e o Bosquilha às vezes centralizava, mas o ponto de partida do que aconteceu ontem foi o Patrick de frente. Depois de todos, eu tenho lido ali, show de Guerreiro, Patrick, o lateral, o novo Zanetti. Que amargura. O jogo nessa do Campeonato cidade. Brasileiro foi da Champions ontem. Não, mas que amargura, Porque César. vocês mudam muito, vocês Não, são muito... baldaço. Um 2-0... Se fosse da Champions, o Renato botava time titular, talvez. Né? Não, mas o Renato é problema dele. Não, e o Inter é problema meu, não é problema teu. Então tu não fala do Inter. É que voltasse a entrar pra dentro da bolha. Tu tinha saído da bolha quinta-feira passada. Eu acabei de criticar. Passada. Eu acabei de criticar o sistema defensivo do Inter. Não, tu criticasse um. Não, porque quem não viu que ele estava de novo olhando pra bola foi ele. Só eu vi. Não é. Foi mal ontem o Cuesta. Foi mal. Só que assim, o Internacional ontem teve uma atuação que eu quero. Atuação de luxo. Atuação modelo para seguir de agora por diante. E essa atuação tem Patrick como o homem que consertou o meio-campo do Inter. Então o Patrick não pode sair mais. Eu também acho que o Bosquilha não foi bem. E achei ele, inclusive, no segundo tempo, eu não conseguia definir a posição do Bosquilha. Se ele jogou mais pela direita, mais pelo meio, mais pela esquerda, que ele estava em todos os lugares do campo e às vezes não estava em nenhum. Mas eu acho que isso não é o pior. Talvez o Cudê tenha dado a ele essa liberdade. Esses são os erros técnicos que ele cometeu. Ele não foi bem, o Bosquilha. Mas há pouco, falando do lado esquerdo, foi citado aqui a questão do Edenilson. Alguém disse, eu não lembro quem foi, disse... Eu. Então foi... Mas tu nem sabe o que eu vou dizendo. Mas é ele. É o cara de rede nacional. Alguém no meio do que a gente falava do Edenilson disse assim, pô, não devia jogar pela direita. Eu? É que qualquer treinador de futebol, para que ele tenha os laterais saindo, que é o caso do Internacional, ele precisa criar dispositivo de segurança. E ele tem que buscar jogadores que façam naturalmente. Porque o futebol não se joga só com a bola, né? Quando o adversário tem a bola, tu tem que fazer recomposição. E é por isso que ele está insistindo com o Edenilson pela direita. Eu não acho que ele mata o Edenilson, não. Tanto que o gol do Edenilson aparece uma triangulação, aproximação de jogada pelo lado direito. É permitido fazer pontuações sobre o que o Inter pode corrigir, Baldasso? Tu permite isso? Não. Foi só o que tu fez desde ontem. Continua. Não, tudo bem. Eu já elogiei aqui, mas eu concordo com o Meneghetti, o Cuesta tá falhando. Um cara no meu canal no YouTube, vou fazer meu merchan aqui, JB Filho Repórter, comentou o seguinte, JB, porque eu falei isso, olha, o Cuesta tá falhando, a gente tem que analisar, vai tirar o Cuesta do time? Jamais. Mas o Cuesta por baixo é monstro e mesmo tendo quase 1,90 m, por cima ele tá errando. Sim. Mas aí um cara disse, talvez seja o Bruno... Aí eu disse, não é o Bruno Fux que tá errando. E aí o cara disse, talvez é o Bruno Fux que tá mal posicionado e o Cuesta tá... Vamos começar a olhar. Vamos botar a culpa no guri agora pelas falhas do Cuesta. Baldasso, deixa eu Mas terminar aí a frase. erraria o Bruno Fux e o Cuesta estaria sempre bem posicionado. Pode ser. JB, Eu acho que dá pra analisar o Bagé tudo. matou a charada. É o dilema, é a escolha. É a hora de tu fazer a escolha. Com o Moledo no time, tu compensa a deficiência que o Cuesta tem na bola aérea. Tu compensa. E tu não tem... Ontem o Fux atravessava o campo e chegava na área. O Moledo não sabe dar 2 toques na bola. Tu tem que escolher o que tu quer. Só para deixar, o problema do Cuesta não é na bola aérea. O problema do Cuesta é que ele olha só para a bola. O lance do gol anulado, onde preste atenção o que ele está fazendo. Tem um cara do lado dele, que é quem ele tem que estar marcando. Olha o que ele está fazendo, só olhar o lance. Tá olhando a bola. Ele está olhando para a bola. Olha lá, presta atenção, olha o que ele está fazendo. Olha lá, olha, agora ele tenta antecipar. Acabou. E aí tem o seguinte, ó. É só olhar. Volta a câmera pra cá, eu quero fazer aqui, eu preciso fazer um teatro aqui. No lance do gol do Maicon, o Cuesta tá de frente pro lance. O Maicon tá na frente dele há uns 4 ou 5 metros. Quando ele cruza a bola no segundo poste, quem cruza a bola é o Everton. Isso, presta atenção no que ele tá fazendo. O Diego Souza sobe com o Moisés, cabeceia pra cá e tá olhando a bola. Ele tá vendo o Diego Souza, o Maicon entrar na frente dele. Ele não acompanha, ele vira pra tentar pegar a bola. Por que ele não acompanha? Porque ele tá assim, ó. Porque o Diego Souza estava marcado. E o lance de ontem, se olhar, ó, ele justamente isso, além de ficar olhando a bola, tu até pode dar uma olhada pra bola, mas dá uma olhadinha pra baixo e ver onde é que tá o cara. Claro. Porque o jogador do Santos estava sozinho. Mas é que quando tu vai, olha lá como ele tenta antecipar, olha lá. Olha o jogador do Santos sozinho, ó. Não tem condição. E mais do que isso, porque quando a gente fala problema na bola aérea, fulano é ruim na bola aérea, tu pressupõe o quê? Pô, ele é mal de cabeça. Ele não é mal de cabeça, ele é ótimo de cabeça. Não é. Então não é bola aérea. O problema dele é de posicionamento, ele tá sempre cuidando da bola. O problema do Cuesta, o problema do Cuesta é quando a bola vem por cima. Pode ver, quando a bola vem por baixo, ele sempre faz a leitura correta. Então ele não tem o tempo de bola por cima. Só que eu queria só completar a situação assim, ó, dá pra pontuar, eu não sei o que é. Aí eu tô dizendo que a gente tá colocando situações, pode ser a parceria com o Bruno Fux que não dá certo, pode ser qualquer coisa, mas alguma coisa tem que olhar pra ver o que precisa ser colocado pro Cuesta, beleza? A outra situação, concordo com o Meneghetti. Pra mim o Patrick é titularíssimo, agora
Agora, o Bosquilha, eu não gostei tanto da partida dele. Acho que ali tinha um problema. Só que a única coisa, já que o Cudê não vai mudar essa questão dos zagueiros, que eu imploro, rogo pro Cudê, primeiro, pega o Edenilson, volta pro meio. Eu sei que tu gosta do Edenilson pra ponta direita, mas ele é o preenchedor do meio campo. Pelo amor de Deus, cara. O Edenilson foi muito direita. JB, a atuação do Edenilson ontem avaliza essa escolha. Avaliza. Eu vou te dizer. Ele foi o melhor em campo. Não, é que o Edenilson foi o melhor em campo porque ele é muito bom jogador. Eu até não acho o melhor em campo foi o Guerreiro. Mas ele é muito bom jogador. O Edenilson vai jogar nas duas funções. Só que ali tu tem o Marcos Guilherme, que vai te dar uma resposta razoável. Ele não foi titular nas últimas duas porque não jogou bem. Tá, o Yuri Alberto tem que entrar nesse time, JB. O Yuri Alberto vai entrar no time. E a outra situação? Cara, desculpa, de novo, Praxedes e Peglo não entraram. Isso é verdade. Pra que botar o D'Alessandro aos 40 do segundo tempo e não colocar os meninos pra ir se ambientando? Quando ele tira o Bosquilha, ele precisava matar o jogo, o Inter dominava o jogo e ele coloca o Marcos Guilherme. Coloca ali o Peglo, cara. Coloca o Peglo, o jogador mais agudo. Ali é a hora de tu definir o jogo, dar chance pros guris. E sobre o Praxedes, eu não vou ser incoerente. Eu teria escolhido o Praxedes para começar o jogo ontem, não o Patrick. Porém, o Patrick, que começou o jogo, jogou muito bem. Agora, o Praxedes, essa posição do Bosquilha que tu tá falando, o Praxedes é concorrente ali. O Praxedes é o principal. Tem que ser o Praxedes, não pode ser o Marcos Guilherme. Eu tô achando que o Cudê tá te seguindo nas redes sociais também. Quer ver? Vamos ver. Tiger, o que disse o Cudê ontem na coletiva após-jogo? Ele falou sobre a empolgação e a possibilidade de empolgação da torcida após a vitória de ontem contra o Santos pelo placar de 2-0, Meneghetti. Vamos conferir as explicações de Eduardo Cudê sobre a vitória colorada ontem. Creo que hay que tener tranquilidad cuando las cosas salen mal y cuando salen bien. Lo único que te va a sostener es el trabajo y estar convencido. Y yo veo a estos jugadores convencidos, siempre repito cada vez, cuanto más conscientes seamos de nuestras limitaciones, más nos vamos a potenciar y más concentrados vamos a estar en cada juego. Hablar de... o ser consciente de las virtudes es mucho más fácil que darse cuenta de las limitaciones que uno tiene para poder ser protagonista. Ele não quer iludir. É muito ponderada nessa resposta aí. A resposta do Cudê é ponderada, muito equilibrado ele foi, porque ele não quer iludir. Olha, não vamos... nem tão lá embaixo quando a gente vai mal, nós temos que reconhecer, mas quando a gente vai bem também não é porque está tudo certo e agora vai. Não, eu achei interessante isso, Baldasso. Foi bem colocado. O posicionamento dele. Não, e, cara, o que eu esperava ontem? Nós vínhamos de uma vitória contra o Curitiba, por 1-0 importantíssima, que nós jogamos mal. Jogamos com os mesmos defeitos que jogamos o Grenal. Ontem era o dia de progredir, era o dia de se aproximar daquilo que a gente já sabe, a gente já viu no Inter, que o Cudê sabe fazer com que a equipe apresente. E ontem isso aconteceu. Agora o que a gente quer? Constância. Tem um jogo contra o Fluminense, o Cudê é um cara que prevê na sua forma de jogar sempre igual dentro e fora de casa. Então eu quero essa atuação de hoje, domingo lá no Maracanã contra o Fluminense. Vamos colocar a nossa interativa, JB, vamos colocar no ar aí a nossa interativa. Já está no ar desde o começo da manhã, mas vamos chamar aqui agora o Donos da Bola, no Twitter, @DonosDaBolaRS. Só um segundo, daqui a pouco então a gente vai colocar a interativa, porque lá já remete para a rodada do final de semana. A gente está falando tanto aqui sobre vários outros jogadores e eu quero fazer justiça para a gente não incorrer num erro. Cara, a vitória ontem tem nome e sobrenome, chama-se Paulo Guerreiro, a gente pouco falou dele. E o outro cara que também precisa ser lembrado é o Galhardo. Porque assim, o Galhardo vai na linha de fundo, recupera uma bola que estava perdida e ele já tinha entrado e decidido contra a equipe do Curitiba. Sim, mas é por isso que eu pensei... Ou seja, esses dois caras Mas é por isso que no começo do programa, eu já tinha falado, no começo do programa eu pensei esse lance do Galhardo, porque o lance do Galhardo, ele injeta adrenalina nos jogadores. Olha o que o cara fez. O gol, ele tem três fundamentos. Ele tem o cara que se dedica e salva uma jogada que estava perdida, ele tem um cruzamento perfeito do Saravia e ele tem o cabeceio que a gente sabe que é a qualidade do Guerreiro. Só que quando tu pega isso tudo junto, tu olha assim, pô, peraí, cara, olha a bola, todo mundo foi no Galhardo. Foram mais no Galhardo que no Guerreiro. Ele injeta uma situação que a gente vem debatendo há alguns dias aqui. Parece que pro Inter, às vezes, falta um pouco de adrenalina. E esse lance do Galhardo salva o jogo. Interativa no ar aí no Twitter, @DonosDaBolaRS. Projetando a rodada da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Qual o adversário mais difícil da dupla nesta rodada? O Corinthians, adversário do Grêmio na Arena no sábado, ou o Fluminense, que o Inter vai encarar domingo no Maracanã?
Vamos ver o Bagé primeiro aí. Quem é o adversário mais difícil? Eu voto direto o Fluminense do Maracanã. Eu penso que seja mais difícil e me entendam por quê. O Corinthians tem mais qualidade que o Fluminense. Só que o Fluminense, ele joga de uma maneira, a gente conhece muito tempo o Odair, que o Odair, se ele sentir algum tipo de dificuldade, o Odair vai dar uma retrancada. E recentemente, nas finais do Campeonato Carioca, ele bateu de frente com o Flamengo, que não era esse Flamengo que todo mundo está achando que vai cair pelo campeonato. A questão do Grêmio com o Corinthians, eu não estou dizendo que o jogo é fácil, só que o Grêmio com o Corinthians, o Renato tem mais a entregar, porque o Renato não escalou o time titular na última rodada. E o Corinthians do Thiago Nunes não é um time que se retranca, é um time que sai para o jogo. Eu penso que seja mais difícil para o Internacional pegar o Fluminense. Eu acho que o Corinthians é mais time que o Fluminense, mas acho que o jogo contra o Fluminense é mais difícil, porque é fora de casa, porque o Odair conhece o Internacional, são praticamente os mesmos jogadores, pela necessidade, pela forma de jogar, o Odair certamente vai fazer isso que o Bagé falou, eu acho mais difícil o jogo contra o Fluminense. Eu fecho com vocês também, me parece mais difícil. Porque também tem o componente de pressão, né? O Fluminense precisa muito do resultado, perdeu para o Grêmio na estreia. O Corinthians tem a pressão também, mas me parece que o jogo do Internacional é mais complicado. JB. Olha, eu confesso que eu queria até mudar essa enquete aí. Pra mim era qual o jogo mais fácil. Tu teria a oportunidade de manhã, quando a gente... ali todo que tu mundo não participa lá, todo quando mundo tu não participa ali e tal. Eu não sei o que tu tá fazendo naquele horário, se dorme até tarde, até meio-dia. Cara, Tô rolando manchetes pro teu blog sobre os defeitos do Inter, Sobre os defeitos do Inter. Não, Perfeito. na verdade, ontem eu fiquei até as 2 da manhã trabalhando e depois assisti os capítulos finais da série do Barcelona no Netflix, que é realmente muito interessante, aliás. Dormisse que horas? Que beleza o JB, César. Que beleza. Quase umas Que 4 beleza, JB. Quase umas... E aí, avança, JB. Não, então por isso que eu não pude participar da enquete, mas a enquete devia ser o jogo mais fácil da rodada. Porque, gente, vamos combinar, o Fluminense do Odair é sofrível. Eu tenho pena do Odair, que é ótimo técnico e merecia uma equipe muito, mas muito superior à que ele está treinando. E um outro cara, que aí eu tenho também uma relação maravilhosa, porque ele é daqui, o Thiago Nunes, fez um ótimo trabalho no Atlético Paranaense, mas não está conseguindo encaixar o Corinthians. Eu vi Corinthians, e esse jogo eu vi com atenção, Corinthians e Atlético Mineiro, cara... é inexplicável. O Corinthians abriu 2-0 no primeiro tempo e não se sabia por quê e perde. E o goleiro falhou. E o goleiro do Corinthians entregou 3 gols. Mas perde por 3-2. Ia ser uma injustiça se o Galo perdesse. O Corinthians está mal, gente. O Corinthians não está jogando bem. Então, assim, para mim, a dupla Granal tem que fazer 6 pontos nessa rodada. Tá, então tu não vota, então, é isso. Como tu não gostou do Interativo, tu não vota. Não, mas o voto dele está sendo coerente com os votos dele. Mas... Ele caminha pelos dois lados e não vota nenhum. Ele votou para mudar a Interativa. A gente só tem que ter um ponto, respeito muito a tua opinião, mas eu estou falando muito sério aqui, se a gente acha fácil os confrontos contra Corinthians e Fluminense, ou a gente está vendo muito mais do que os nossos clubes têm, ou a gente está num campeonato que vai ser disputado entre Grêmio e Inter. Eu acho que a gente sempre vê mais por Grêmio Internacional, mas me parece que são 2 times que vão naturalmente ficar entre os 10 melhores no Brasileiro. Tanto o Fluminense como o Corinthians, claro que sim. Aí tem um outro detalhe que a gente não colocou na conversa, a gente não colocou na conversa, e talvez eu seja exigente mesmo, não nego isso, mas que a gente não colocou na conversa do jogo contra o Santos. Cara, o Cuca começou a entrevista coletiva dizendo o seguinte: eu tenho 6 dias de Santos. Vocês entendem que, tipo, o Inter jogou bem, não dá para desmerecer e tal, mas era obrigação do Inter vencer? Qual é o roteiro do Santos? O Santos é o clube que mais esteve na página de finanças. Não. Mas César, é isso que eu tô te dizendo. Ninguém vai aqui desmerecer a vitória do Inter, mas Meneghetti, se tu tem um time que tinha o Gesualdo Ferreira durante 4, 5 meses de uma pandemia e troca de técnico e vem o Cuca, que já não é uma unanimidade. O Santos virou uma bagunça, né? E o Cuca diz assim, eu tô há 6 dias aqui, é óbvio que o Inter tinha que ganhar. Mas é que tem um ponto aí, eu até concordo, eu não concordo na obviedade. Eu concordo que o Santos tinha vários problemas, a gente viu isso durante o jogo. Só que eu tenho que procurar pelo em ovo no Internacional se o Internacional tivesse tido dificuldade para jogar contra o Santos. O Inter foi lá e fez a obrigação. Tu briga com o bêbado, tu é obrigado a empurrar o bêbado. Porque se tu deixar ele te empurrar, tu passa vergonha. Então, agora, se o Internacional contra o Curitiba, o Inter fez 1-0 com extrema dificuldade. Aí a gente vai lá e analisa. Pô, ganhou, mas peraí. Agora tu ganha do Santos com facilidade.
Por isso que eu Mas defendo é o que eu seguinte, não estou- Rogério, é não isso que eu briga tô com o dizendo. bêbado, entendeu? Não briga, cara. Não vale a Não, pena por isso que eu brigar disse com o bêbado. empurrar. Mas, não é Meneghetti, porque- eu Segue lá, estou- JB. a Vamos questão- tentar uma outra forma de encontrar problema no Inter. Segue, vamos Não, lá. mas o Baldassi, eu tenho certeza que o nosso telespectador foi... Quem é que falou que eu contava com a inteligência? Sim, de Piero Cabral, que falou isso, né? Sim. Não tem a genialidade dele, mas de ser eu conto com a inteligência dos meus Ou seja, tá me chamando de leitores. burro, mas segue lá. Vai adiante, vai. Não, eu conto com a inteligência do pessoal que entendeu o que eu quis dizer, que o Inter jogou muito, que o Inter gastou a bola, que foi super bem, tem pequenos ajustes a fazer, mas pontua-se que o Santos não é a quinta maravilha do mundo e que o treinador chegou há 6 dias. Ponto. Partindo da premissa que esse é o jogo sim do Renato, que ele vai colocar o time titular, eu acho que o Corinthians é candidatíssimo a tomar uma goleada, assim, uns 3-0 na arena. Acho que é candidato, não estou dizendo que vai ser isso, mas é candidato, porque a diferença dos dois grupos e do futebol que vem jogando na temporada é gigantesca. E acho que o Inter, por jogar fora de casa, o Inter está buscando a sua afirmação, depois do que aconteceu. Foi agora que aconteceu o Granal. O Granal não faz 2 meses. A atuação vexatória do Internacional foi agora, faz 10 dias. Então o Inter está ainda engrenando, buscando, e vai demorar um tempo. Acho que o jogo do Inter é mais difícil. O Tiger tem o Guerreiro falando também, né, Tiger? Isso, o Guerreiro falando ontem após a vitória do Internacional sobre a equipe do Santos. A gente confere a palavra do centroavante que fez o primeiro gol e deu assistência para o segundo, Meneghetti. Estamos construindo um caminho, acho que estamos indo muito bem, entendendo o que o professor fez de cada um. Hoje mais um jogo ganho e temos que ir assim, desse mesmo jeito, botando ritmo, botando intensidade nos jogos, acho que estamos muito bem. Agora só descansar, acho que são 2 jogos, han sido muito intensos e temos que manter esse ritmo. Como eu falei, estamos construindo um caminho, estamos indo muito bem e não podemos baixar. E aquele é um Granal de verdade. O Guerreiro fez, na minha opinião, ontem a melhor partida com a camisa do Internacional. Não só porque ele fez o gol, porque ele deu assistência para o Edenilson, aliás, uma bonita assistência, mas pelo envolvimento dele no jogo. O Guerreiro estava brigando, ele tem feito isso. Eu não estou dizendo que o Guerreiro até agora não estava envolvido, mas ontem isso aí ficou mais latente. Foi mais fácil de perceber. Ele contribuiu muito, Baldasso, para o time do Cudê ontem e tal, o seu envolvimento da partida. Contribuiu. O Cudê passou a ter alguns artifícios com o Cudê, talvez por orientação do treinador, que me parecem bastante interessantes. O Cudê está jogando mais fora da área. O Guerreiro está jogando mais fora da área. O pivô do Guerreiro, pela força física que ele tem, é algo contundente na partida também, porque ele encontra o companheiro passando em velocidade pelo lado, e ontem foi o que aconteceu. Ele encontra, dá o passo de calcanhar para o Edenilson, que está entrando. Além de ser preciso, o Guerreiro tem 1 gol a cada 2 jogos no Internacional. Essa é a média dele. É uma belíssima média para centroavante. A cobrança que eu faço ao Guerreiro é que nos grandes momentos decisivos do Internacional até agora, ele não decidiu. Em Grenal e o ano passado contra o Atlético Paranaense e contra o Flamengo. Mas, de qualquer maneira, a atuação foi luxuosa também. O Baldassi vai me matar se eu fizesse só mais uma vírgula ao Guerreiro. Foi falado ontem pelo cara da transmissão, eu concordo, tá? O Guerreiro reclamou demais ontem também. Muito. Ele vai começar a tomar amarelo frequente, cara. Jogou muito, gastou a bola, deu assistência, jogo de calcanhar, que era uma coisa que eu sou meio chatinho, mas eu tava falando assim, olha, o Guerreiro tem muito gol. Como assim meio? É que o Guerreiro ele tem muito gol, mas ele tinha 2 assistências pelo Inter. Só ninguém chega perto dele. JB, vamos tentar continuar. O cabelo do Saravia, tu gostou? Tu faz uma crítica, encontra uma crítica para fazer pro Saravia. O cabelo dele não tá legal. Não, eu tô elogiando, só que eu consigo ver a situação com ponderação. Eu não sou o cara que depois do Grenal tava tudo errado, fiz gritaria, escândalo, não sei o quê, e agora tá tudo maravilhoso, vamos pegar o Liverpool na final do Mundial. Mas tem primeiro que eu acho que quem vive de assistência é jogador de basquete, o JB, sabe por quê? A assistência é importante, mas eu vou voltar ao primeiro gol do Internacional, para mim muda o ânimo do Internacional. O Galhardo não aparece como assistente. Quem dá assistência é o Saravia. E quem fez o gol do Internacional nascer foi o Galhardo. Então tem toda uma composição de jogo que o Guerreiro, ele nunca foi artilheiro. Nós temos um grande engano na hora de avaliar o Guerreiro. O Guerreiro nunca foi o cara de fazer média, um gol 50 gols. Ele é um cara que faz gols, mas ele trabalha muito no contexto todo do jogo. Porque por vezes ele sai para fazer pivô. Então tem vezes que de repente ele não vai aparecer lá como assistência, mas é a mesma coisa do Galhardo. O primeiro gol do Internacional não tem assistência do Galhardo, só que ele só nasce pelo esforço do Galhardo. Volta pra cá, vamos falar um pouquinho do Grêmio, que tem o jogo contra o Corinthians. Corinthians tentando buscar a recuperação, perdeu o Campeonato Paulista no final de semana pro Palmeiras. Ô, Tiger, como é que o Renato reconstrói agora com o time titular, né? Acabou isso aí de botar a reserva, pelo menos nesse final de semana. Isso, mas com algumas dúvidas ainda, Meneghetti. Hoje pela manhã o Grêmio realizou a última atividade antes da partida de amanhã, 7 horas da noite, contra o Corinthians. E um
num jogo onde o Grêmio deve ter o retorno de alguns jogadores que foram preservados fisicamente da última partida contra o Ceará. O Vanderlei, Jeromel, Kahneman, Maicon e Diego Souza. A dúvida fica por 2 jogadores, Meneghetti, Matheus Henrique e Diego Souza. O Matheus Henrique havia levado um choque no tornozelo, depois teve também um problema muscular, ficou de fora da partida de Fortaleza. E o Jean-Pierre, a gente sabe do problema que ele vive, o pai dele está internado no hospital e o próprio Renato disse que vai dar ao Jean-Pierre a liberdade de quando retornar. Eu vou colocar no ar aqui agora uma matéria que saiu há minutos atrás da assessoria de imprensa do Grêmio, no site oficial do Grêmio, onde na matéria diz que todos os jogadores estarão à disposição de Renato e fala ainda o texto que Matheus Henrique e Jean-Pierre devem ir para o jogo contra o Corinthians. Só que, Meneghetti, eu não aposto tanto assim, principalmente no Jean-Pierre, tá? Contra o Ceará, a assessoria de imprensa também já havia dito que Matheus Henrique e Jean-Pierre poderiam viajar e não viajaram. Então não dá para se basear muito nisso. Mas a fala do Renato sobre o Jean-Pierre é de que é complicado colocar em campo um atleta que tem problemas pessoais, porque isso atrapalharia o time. Ele não estaria concentrado na partida. Por isso, acredito que o Grêmio vá com força máxima, só que com o Isaac ainda no lugar do Jean-Pierre, Meneghetti. E o Renato tem sensibilidade para isso, é experiente, é ex-boleiro, está em casa na arena, viu o Jean-Pierre crescer, se afirmar e conhece a realidade, César. Claro. Isso o Renato tem sensibilidade para apurar. O jogador está preparado emocionalmente ou não. Essa não é uma relação esportiva, né? Não vai se pensar isso do ponto de vista esportivo. O pai do menino passando dificuldade no hospital, ele não vai ter cabeça para jogar. Resta saber se o pai dele, porque as informações, o Bagé tem mais informações, se dá com ele, parece que o pai dele melhorou, né? Nos últimos dias e tal. Talvez que bom, é isso que a gente deseja, né? É isso que a gente quer. E o mais importante é a saúde do pai do Jean-Pierre do que a bola que ele pode entregar para o Grêmio, que é super redonda contra o Corinthians amanhã. Sem dúvida. Tem uma curiosidade com relação ao Isaac. Eu tenho defendido muito, eu estou gostando muito da evolução do Isaac. O Isaac, as oportunidades do futebol às vezes surgem assim, né? O Isaac vem de 4 jogos seguidos, não inteiros, mas 4 jogos onde ele participou efetivamente, e eu acho que ele tem sim hoje que ser considerado não um titular, mas talvez a primeira grande opção. O que é surpreendente, porque de todos os jogadores do Grêmio, quem diria que fosse Isaac o nome da hora? E parece que é. Eu aposto que o Jean-Pierre vai jogar. Por 3 situações. Primeiro que, graças a Deus, o pai do Jean-Pierre está dando uma melhorada, e é uma melhora sensível, perto do quadro que ele estava enfrentando. Segundo, o próprio Renato teve uma sensibilidade muito grande, como tu dissesse, o Meneghetti, de ir até o Jean-Pierre e perguntar como é que ele estava, e o Jean-Pierre manifestou para o Renato. Não, realmente, eu não tenho como tirar a cabeça, eu estou treinando pensando lá. O Jean-Pierre ficou, se não me engano, 2 treinos sem participar, inclusive, para poder cuidar um pouco mais da família, e ele já voltou treinando normalmente durante a semana. Então, por tudo que está acontecendo, eu acredito que o Jean-Pierre vai para o jogo. E tem o fato de não viajar também. Eu já ia falar isso, vai uma viagem né, para o Ceará, para Fortaleza, que é do outro extremo do país, né? Sem dúvida. Não, o jogo foi quarta-feira à noite, o Grêmio foi terça, e o Grêmio chegou ontem, depois das 6 da tarde. Imagina a cabeça do menino num avião, por exemplo. Fala, JB. O menino Isaac, né? 23 anos, vai jogar, torcer para ele bem. Ficou magoado que eu chamei o Isaac de garoto. É isso? Isso te incomoda, né? Te perturbou? Não é que me incomoda, Meneghetti, mas é que existe uma falha no Grêmio que eu preciso aqui vir apontar. Eu sei que eu estou sendo o amargo do programa, pelo menos hoje ou essa semana. Não vi nenhum jogador crescer depois dos 20 anos. Não, tem claro que ser que bom sim. aos 11 de mas idade. Mas aqui, Baldasso, vamos lá, Baldasso, me ajuda. Vamos falar de Grêmio vamos agora. Lá. Tu topa falar de Grêmio? Vamos embora. Os caras dizem que o Grêmio falando usa a base. Grêmio. Isso aí, falando de Grêmio aqui no Grêmio. Grêmio usa a base. Isso. O TT vai embora porque não tem chance, o outro, o Rosa aí vai embora porque não tem chance. É isso que eu estou dizendo. O Isaac está dando resposta e tal, só que o Meneghetti ontem pegou e disse: o menino Isaac, ele tem 23 anos, o garoto. Ele tem 23 anos, cara. É um velho, um veterano. Passou da hora de usar. Aposenta o Isaac, aí é jogador. Mas passou da hora de usar, o Grêmio tem que começar. O processo que o Rodrigo Caetano fez no Internacional, muito pela Double Pass que foi contratada, por ele e pelo Roberto Melo, porque foram os dois, eu vou botar o Melo aqui, porque não é tudo de ruim na conta do Melo, não é tudo de bom na conta do Caetano. É assim, quando ganha é o D'Alessandro e o Caetano, quando perde é o Melo e o dirigente da hora. JB, tu tem que entender o seguinte, cara. Treinador de futebol, ele busca a segurança sempre. Não é o Renato, não é o Cudê. O treinador, se ele puder botar só os cascudos, bruxos pra jogar, todo treinador tem resistência em botar guri. Cara, o Everton, que é o melhor jogador do Grêmio da última década, o Everton foi durante um ano reserva do Fernandinho no Grêmio, cara. E aí o Renato, todo mundo falou. O Arthur entrou no time do Grêmio por uma lesão do Maicon. O Arthur tava indo pro Ceará.
E eu não estou aqui dando um pau no Grêmio e no Renato, porque todos os treinadores, o Abel no Internacional botava o Jorge Henrique de titular e segurava 10 guri. Botava o Michel e o Pato no banco, né? Cara, os treinadores, por isso que tem que ser filosofia de clube. Por isso que o clube tem que determinar o aproveitamento dos jovens. Isso não é o treinador que pode decidir. Não, mas aí tu quer que o clube escale o time, Não, né? não precisa escalar. Mas não tem como. Assim, ó. Tu limita uma quantidade de jovens Aí no é que grupo. tá. O Grenal, que o Inter fez um fiasco na arena, não tinha nenhum jogador da Copinha no time e nem no banco. Isso não pode. Mas aí, isso, só pra isso tem que completar ter o elogio, intervenção de cima. É por isso que o Inter foi muito bem quando chegou lá e disse assim, ó, acabou o time B, acabou o time sub-23. O Johnny, 17 anos, subiu, o Peglo, 17 para 18, subiu isso aí. e tá começando a subir Tu os sabe caras. qual foi o único jogador do time B que foi aproveitado no profissional? Daquele time B que não servia pra nada? O Juliano Fabro. É o único que tá no time profissional. O time B, o Inter chegou à conclusão que nos últimos 3, 4 anos, ninguém foi aproveitado. por O quê? Vinícius, por que não, se o cara chegou com 22 anos de idade e não explodiu no time profissional, Manda estudar. manda embora. Mas o Manda Isaac- embora. Não, mas aí é Tá gostando do exceção. Isaac? Não, tudo bem, mas é exceção, cara. Olha É só, exceção. um dia os caras chegaram no dirigente, porque o Marquinhos Gabriel estava arrebentando em algum outro clube, acho que foi no Corinthians que ele arrebentou. Onde é que foi? Santos. No Santos. O Marquinhos Gabriel, que era do Inter, ele é até aqui do interior. O Marquinhos Gabriel pegou e tava super bem e foram cobrar a direção do Inter. Olha, cara, ele teve contrato 4 anos no profissional do Internacional e ele não conseguiu explodir. Ele teve que sair, jogar Eu já fora, discordo. explodir e aí voltar. Eu discordo. Velho, tu segura um cara por 4 anos e ele não explode, paciência, Não, acontece. Mas me desculpe, mas eu acompanhei todo. Esse aí não explodiu exatamente pela contratação de veterano, jogador sem legado. Tá, mas- Esse todo mundo, eu vi ele jogar uma taça de São Paulo e disse assim, mais um diabo para infernizar a minha vida. Mais um. Eu vi a taça São Paulo, jogava o Almir e ele na frente. Ele acabou com tudo. Chegou no Inter e aí não era aproveitado. Mas aí não tem era uma- Mas vocês aproveitado. lembram por que o Walter saiu do Internacional? Também, Porque mesma o coisa. Internacional tinha contratado o Kleber Pereira, que tinha sido artilheiro do Brasileirão. Ele falou nos microfones, eu não Esse vou tem jogar aqui, eu quero ir várias, embora. tem Ele não várias. estourou Por isso, Meneghetti, que eu estou muito feliz com o atual modelo de contratações do Internacional. O Inter contrata um zagueiro de 21 anos, um atacante de 19 anos, está vindo o guri lá do Mirassol de 16 Ah, mas anos de isso idade. tem 2 semanas, né? Não, Porque o Galhardo tem perfeito. 30 anos. Não, mas não é só o porque Galhardo. outro- Não é só o Galhardo, mais Isso do que tem isso. duas- Tá, o mas aí planejamento- botar só- o mas aí planejamento do Inter começou há 2 semanas. Mas não tá usando aí os da Copinha, tá buscando lá no Não, Mirassol. tá bem, mas que use todos. O Nilmar foi contratado pelo Inter com 17 anos de idade também. Usa todos, mas traz guri, aposta em guri. Sabe o que não pode acontecer? É tu ter um problema na lateral direita e tu contratar o Rodinei de 30 anos e o Saraiva de 29 anos, emprestados até o final do ano, custando uma banana de dinheiro. O Saraiva é o segundo maior salário do Inter. O salário do Saraiva é maior que o do Alessandro no Internacional. não é verdade Então já era, então cara. vamos aplaudir o Alessandro. Não é aplaudir o Alessandro. Porque que a mudou. sua direção está aí há 4 anos, Não, tá Baldão. bem, mas não é, é E o política. planejamento, esse política faz 2 tem semanas. tem que mudar essa política de futebol. É guri. Se tu vai apostar, é em guri que tu tem que apostar, não em velho. Com a volta do Matheus Henrique ao time, César, o Lucas Silva vai pro banco? Vai. O time titular do Não Grêmio... é o lugar dele, né? Na minha opinião, não é o lugar dele. O time titular do Grêmio Lucas é o Silva é o time melhor que... jogador do Grêmio na temporada. Lucas Silva é o melhor jogador do Grêmio na Pra temporada. te ver como o grupo do Grêmio é forte. O melhor jogador do Grêmio na temporada é banco. Tá errado. O Grêmio joga, o time do Grêmio é o time do Grenal. O time do Grenal, todos à disposição. Quem é que jogou? Jogou Maicon, jogou Matheus Henrique. E vai jogar, só não vai jogar isso se tiver algum desconforto muscular e tal, que eu não acredito que nenhum dos dois jogou. Não é à toa, o Grêmio foi lá, foi o Lucas, tá muito bem. Lembrando, os 3 volantes vão jogar todos os jogos. Só escala 2. Sim, até Os porque 3... o Maicon joga 40 minutos. Ah, não começa a criticar o Maicon. O Maicon já te deu a mas eu resposta tô dentro do criticando. campo. Engole a língua pra falar do O Maicon. Maicon consegue jogar meio tempo, Não, tá bom? não vai Tá jogar bom? meio tempo, ele vai jogar o tempo que ele quiser. Só que quando ele jogar, ele entrega muito mais do que qualquer outro. Perfeito. O Grêmio hoje tem um time titular. A dúvida que eu tenho, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir, é a questão do Cortez. Que foi mal. Foi muito mal, inclusive em Fortaleza. fisicamente ele foi É, mal. foi. Ele sentiu o jogo fisicamente. Aí tu tem Orejuela, Jeromel, Kahneman e a dúvida. Para mim vai jogar Cortez. Para mim o titular é o Cortez, mas eu tenho dúvida. Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, se puder jogar, o PP Tá, mas assim, e o melhor jogador do Grêmio na temporada, que com todo Eu respeito só ao não Lucas tenho essa Silva no condição se é centroavante. o Alisson pela direita e o PP pela esquerda. É, viu? mas viu na como, Repu- como mas eles na- estão trocando. Eu né? acho que ele pode trocar. Eu quero Quer pescar dizer que esse na, detalhe. na República do Cruzeiro rebaixado, que foi contratado pelo Grêmio, só o Orihuela vai jogar nesse momento?
E o Diego Souza. Não, o Diego Souza não é do... Tu é um homem que passou por uma dificuldade como a que o Cruzeiro passou. Tu ainda tem cicatrizes dessa dificuldade? E tu não passou? Passou 2 vezes. Passei e tenho cicatrizes, por exemplo, a ISL é uma cicatriz que eu vou ter pro resto da vida. Perfeito. Agora, essa cicatriz, por que eu tô falando? Eu não tô debochando de ti. Eu só tô curioso. Eu só tô querendo colocar o seguinte, às vezes, quando o problema administrativo é muito sério, tu tem que, de alguma maneira, aliviar a vida dos jogadores. Nós não podemos carimbar os jogadores, porque senão o Dourado não podia estar aqui, esse Danilo Fernandes não podia estar aqui, eles estão. Tudo bem, mas e a gente respeita muito eles. Mas meio time? Não é meio time. Eu quero falar sobre a lateral esquerda que o Meneghetti pontuou aqui, que o Cortez não foi bem. Gente, o Grêmio está tentando contratar e está desesperado para contratar um lateral esquerdo chamado Diogo Barbosa. 27 anos do Palmeiras. E eu fui atrás de mais informações e a situação é a seguinte. Os valores são assustadores, Meneghetti. São assustadores. O Palmeiras aceita fazer um negócio desde que seja venda, não por empréstimo, tá? Porque ele tem o Vinha como titular e o Diogo Barbosa como reserva. E o Grêmio quer só por empréstimo. Só que eles pagaram 1,5 milhão de euros para o Cruzeiro na época da contratação por 25% e prometeram para o Banco BMG, na verdade o Coimbra, que é um time lá do interior de Minas Gerais, mas que todo mundo sabe que é o Banco BMG que está por trás, comprar mais 75% por 3 milhões de euros. Esse é um lateral esquerdo de 4,5 milhões de euros. É um negócio estratosférico, 28 milhões de reais. Não tem como pagar isso. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O guri, aquele que entrou na lateral esquerda, fez 2 partidas e acabou com os 2 jogos. Ele quebrou a perna? O que aconteceu com ele? Mas é isso que eu tô falando. Mas pelo amor de Deus, cara, o Grêmio tem o Bruno Cortez e tem esse guri que joga muito. Por que o Grêmio vai gastar uma banana de dinheiro com o lateral, não joga tanto assim quanto tu tá achando, Baldassi. Quem? O Guilherme Guedes. Ele é muito bom jogador, cara. Não, mas eu talvez, gostava. talvez não jogue tanto. Mas ele tem bola para ser. Mas vocês acreditam? Para assumir titularidade. Eu gosto do Diogo Barbosa, tá? Não vale nem perto disso tudo. O Palmeiras quer pelo menos recuperar parte do investimento. Parte do investimento, nós estamos falando aí de 2 milhões de euros. Não dá para pagar por um lateral esquerdo. Mas vamos fazer uma análise coletiva. Eu fui atrás de informação, César, e o Chico Garcia me disse, olha, Diogo Barbosa não é tudo isso. Não, mas eu quero fazer uma análise coletiva. Meneghetti, o Palmeiras, adversário do Grêmio em todas as competições, vai entregar um lateral que goste. Não, ele vai vender, não vai entregar. Para o seu adversário. Por isso que o Palmeiras. Dinheiro, né, César? Mas é por isso que o Palmeiras não quer emprestar. Por isso que o Palmeiras só considera a possibilidade de venda. Justamente para não reforçar. Porque o Palmeiras o não Guilherme pagou. Guedes, o Pedro está me informando aqui que ele só não está à disposição porque está com desconforto Ele muscular teve ainda, desconforto Sim, mas o muscular desconforto já antes do faz Grêmio. 2 rodadas. Já está né? bem? Ele Já tá bem para jogar? É que a história, eu tenho um termo, o desconforto muscular, ele é o artifício mais confortável para qualquer clube afastar um jogador. É o músculo Porque o do desconforto muscular, ele não é lesão. Sim. O cara sentiu uma dor. Bom, Não tem diagnóstico clínico. Eu não tenho nem como comprovar. Só para dar uma pincelada, eu só discordo do César. Eu acho que vai jogar o Lucas Silva. Se o Lucas Silva não jogar, só em função da viagem. Porque se o Lucas Silva não jogar, o Maicon não é primeiro. E aí, toda vez que o Lucas Silva não está em campo, o Matheus Henrique acaba anulado. E o Grêmio hoje precisa mais do Matheus Henrique jogando com a bola e dando ritmo para o time do que o Matheus Henrique marcando. E quando não joga o Lucas Silva, o Matheus Henrique vira um primeiro volante. E outra, só para te dar uma resposta que tu estava discutindo com o Baldassi, eu só guardei aqui, botei no bolso, já que eu estou falando menos, mas eu vou te lembrar uma coisa que não é totalmente Nossa, vocês estão verdade. brigando entre adoro. eles. Não, Adoro. mas tu vai gostar mais. Esse time que tu gosta tanto da transição e que eu sou contrário, do Thiago Gomes, tu sabia que o Isaac não jogava lá? E tu sabe quem é, e vou dizer mais, sabe quem é que jogava nas vagas do Isaac? 2 jogadores que não eram da base do Grêmio. Um que veio do Botafogo, chamado Luiz Henrique, e um que até pelo Inter passou, que veio de São Paulo, chamado João Anderson. Então, o mérito não é do time de baixo. O mérito do Isaac se chama Renato Portaluppi, que foi lá e pensou. O time de transição chegou com 21, 22, não serve? Manda estudar. Vocês querem que a gente saia para vocês se entenderem aí? Eu trabalho com informação, estou trazendo uma informação se tem os nomes. Dentro da Paulo Luz não viu isso ainda? Da informação do Bagé, oficialmente, segundo o site do Grêmio, todos os jogadores estavam à disposição para viajar, inclusive o Guilherme Guedes. Então, o não jogar... não é lesão, né? Não, mas eu digo estavam à disposição, está escrito no site. Mas é o que eu disse, é que o desconforto ele te protege, porque ele não é lesão. O Cudê tirou a titularidade do Musto com a anuência do tal desconforto muscular. Fala, O Benfica acaba de anunciar o Everton Cebolinha. Teve um anúncio um tanto quanto diferente, mas eles meio que fizeram um pacotão de reforços. O Vertonghen, zagueiro belga que estava no Tottenham, vem sem contrato. Um cara chamado Waldesmith, desculpa a minha ignorância, eu não conheci, ele jogava no Friburgo da Alemanha, 12 milhões de euros. Não sou aqueles caras que dizem que conhecem todo, porque eu não acompanho o Friburgo da Alemanha. E aí o Everton Cebolinha finanças. E o Cavani? como principal reforço. Não, ainda não.
Hoje falou forte no Cavani lá. Falou forte hoje no Cavani lá. Mas pelo menos são 3 Agora o reforços. Taigo vai dar uma informação que vai deixar o Baldasso com erisipela. Vamos lá, Taigo! Meu Deus do céu. Qual delas, Meneghetti? Luan! Ah, o Luan, ele ontem voltou a jogar pelo Corinthians, mais uma vez o Corinthians não foi bem e mais uma vez o Luan também não foi bem. A gente vai ter alguns lances da partida e o debate é o seguinte, Meneghetti, que foi proposto aqui pela produção. O Luan, ele teria oportunidade de jogar no Grêmio, ele teria lugar no Grêmio hoje, já que não se encaixou no Corinthians. Inclusive o César Cidade Dias foi emprestado para a Rádio Bandeirantes de São Paulo hoje para dar um depoimento, porque muito se está contestando o Luan lá na capital paulista, Meneghetti. Ah, não. Mais um em Estrela Nacional. Tem mais um. Tu também tá brilhando nacionalmente agora, César, é isso? Tu também disse que aqui era o programa local? Não é nada disso aqui. Na verdade, essa questão é uma questão que está acompanhando esse menino aí. E a gente tem aqui uma leitura... Que menino? O jogador. Luan tem 30 anos. guri. Tá bem. Guri, 27. O Luan é um jogador que, para mim, é um dos balizadores das conquistas do Grêmio. Não tenha dúvida. Tá, e aí tem pra alguma possibilidade de ele voltar? Não Mas eu acredito ia nisso. perguntar isso. O que Não tem a ver acredito o nisso. Luan com o Grêmio? Não acredito nisso. O que acontece é que é para entender o que aconteceu com a carreira dele. E faz tempo, né? O Luan abandonou a carreira, gente. O Luan é jogador de 2 Peraí, temporadas, peraí. 16 e 17. Peraí, vamos lá. Aí, 15 foi muito bem também. Vamos organizar as ideias aqui. O Bagé perguntou... Organizador de ideias. Vou ajudar. JB. Não, tu viu? Nos ajuda aí, nos ajuda. Outro dia, há pouco ele falou assim, não vou nem cobrar, eu vou ajudar o Grêmio. E volta a mim, ele fala aí pro Inter. Não precisa contratar mais CEO, cara. Contrata o JB. Vamos lá, Amor organiza Deus, aí. Organiza me aí. empresta teu salário. Não, vou botar a bola no chão e começar a organizar. Eu acompanho vários setoristas de Corinthians e tal. Existe no Luan uma cobrança exatamente igual. O Chico Garcia, esses dias de novo, postou no Twitter dizendo: eu já vi esse filme. Porque tava o André Henning, narrador da TV Sport Interativo, que é corintiano assumido, o Rodrigo Vessone, que trabalhava no lance no meu timão, todos debatendo. O Luan foi num jogo em que ele deu uma assistência para gol e fez o cruzamento em que o Jô faz o gol de cabeça. E aí os caras dizem: não jogou nada. Porque o Luan tem um negócio que lá atrás o Roger descobriu no Grêmio, pediu uma análise. O Luan e o Ramiro eram os únicos jogadores do Grêmio que corriam mais de 10 quilômetros por jogo. Só que o Luan não é rápido necessariamente, mas ele é ágil, ele está sempre se movimentando. Não suja o calção. E ele ele fica com a bola cerca de 4 segundos. Ele é um cara que parece lento com a bola, Sim. mas ele tem a técnica para segurar. Enquanto foram ver o Douglas, que naquela época foi escolhido o melhor jogador da Copa do Brasil e estava arrebentando, o Douglas tinha média de meio segundo com a bola. Então assim, e o Douglas pensava muito mais rápido do que ele. É só uma característica. Se os caras acham no Corinthians que o Luan, que deu uma assistência e cobrou um escanteio na cabeça do jogo, fez uma partida... mas o histórico do Luan no Corinthians até agora não é esse de fazer um gol e dar uma assistência. Ele tá mal no Corinthians, nos outros jogos ele não jogou nada. Aqui, o Corinthians Eu concordo não tá bem. contigo que tu olha, o Luan no Grêmio teve bênçãos, o Luan jogaram um balde de pipoca nele antes do Grêmio ganhar os títulos, tá? Porque o Luan é um jogador que, pra quem gosta de futebol pegado, o Luan não é sanguíneo, o Luan não suja o calção durante o jogo, só que ele tem uma qualidade técnica fora de série. Mas também é fato que depois daquela conquista do Grêmio não jogou mais nada. Tá, cara. mas é que tem dois estilos. O Luan foi para um time que tem uma torcida que cobra tanto quanto a do Grêmio. É isso aí. E cobra esse jogador sanguíneo. Só que a do Grêmio- O volante no Grêmio ele não precisava jogar, ele tinha que sujar Mas o calção. o Grêmio tinha um centroavante horrível, que era o Herrera. E aí os caras do Corinthians contrataram o Herrera e olha, ele fez até certo relativo não sucesso com joga a nada. torcida. Não joga nada, mas é por quê? Só Porque que dava carrinho. dá carrinho na bandeira de escanteio. Mas essa é a história que mudou, que o Luan mudou no Grêmio. O Grêmio... Ó, O Maicon mudou. O Maicon mudou, é. Eu acho que é o Luan. Porque as idolatrias do Grêmio eram o Tcheco e o Sandro Goiano. Era o Tcheco, os ídolos do Grêmio eram o Tcheco e o Sandro Goiano. Aí chegou o Luan, que não suja o calção no jogo e mostrou pra torcida do Grêmio que dá pra jogar bola diferente. E aí o Bagé perguntou o que tem a ver o Luan com o Grêmio. O Luan tá voltando pra arena, primeira vez. Ia ser legal saber como é que seria a reação do torcedor. Agora vai ser caixa de som. Aliás, ontem eu tava assistindo o jogo e pensando nisso. Imagina um dia que um time levar 3-0. Será que as caixas de som de Arena e Beira-Rio vai ter vaia? Não Não, vai depois ter. que o As Pelotas... caixas de som na arena sempre depois que o funcionaram Pelotas- bem. Elas não funcionaram bem no Olímpico. Na arena funciona bem. Depois que o Pelotas foi punido... Essa foi abaixo da linha da cintura hoje. Depois que o Pelotas foi punido com gritos da torcida num estádio sem torcida, Mas tu viu o que tinha os gritos da eu torcida? vi, que coisa terrível. Contextualiza aí, porque senão o cara que tá em casa fica um trevo. O Pelotas colocou no alto-falante num jogo Brapel. contra o Brasil um cântico de torcida gravado, mas que continha termos... Ofensas homofóbicas e racistas. E tanto é verdade que no dia eu conversei com a assessoria lá do clube, na hora que eles notaram, eles foram lá e tiraram o tal do pendrive. Ou seja,
assinando realmente que não era para ter, né? O intervalo, o Tiger Jang está conversando com vocês na nossa live no YouTube. Vamos lá, JB. Meneghetti, o Rio Grande do Sul não pode retroceder. Você sabia que o seu direito de escolha na hora de viajar está em jogo aqui no estado do Rio Grande do Sul? Isso porque uma decisão do TRF4 pode tirar de você que está me assistindo uma opção mais barata, confortável e segura de viajar de ônibus. E você pode fortalecer esse debate. Tudo isso porque a Buser, uma empresa de tecnologia que está inovando no transporte interurbano aqui no Brasil, pode ser impedida de operar aqui no estado. E a Buser tem mais de 2 milhões de usuários no país e que já economizaram a incrível quantia de mais de 150 milhões de reais em viagens de ônibus. Os gaúchos precisam dessas inovações. Eles precisam de transporte acessível e de melhor qualidade. E é bom a gente lembrar porque nós já vimos essa história antes aqui em outras empresas, não é mesmo? O julgamento, que pode garantir a vitória da liberdade de escolha dos cidadãos gaúchos, será agora, no dia 18, terça-feira. O Rio Grande do Sul precisa continuar no caminho da inovação, da inclusão e da tecnologia. E você pode fazer parte desse time. Como? Acesse buser.com.br/sul e saiba como contribuir para a permanência da Buser aqui no estado do Rio Grande do Sul. Meneghetti. Obrigado, JB. O Tiger, o assunto Nacho Fernandes voltou à pauta no Beira-Rio? Ele voltou, ele foi descartado rapidamente, mas dali se tirou uma fala muito boa do técnico Eduardo Cudê, que deu uma boa entrevista coletiva ontem, após a vitória por 2-0 sobre o Santos. O Lucas Colar, nosso colega jornalista, na entrevista coletiva ao Eduardo Cudê, questionou sobre o Nacho Fernandes, porque na Argentina surgem notícias de que ele pediu para o staff do River Plate para ser negociado, e anteriormente o Inter já havia demonstrado interesse nesse jogador. Ele questionou isso ao Cudê e o Cudê respondeu o seguinte, confere aí. Sería mentira si te dijera que no me gusta Nacho Fernández. Claro que me gusta Nacho Fernández, pero no tenemos con qué ir a buscar a Nacho Fernández, salvo que vos puedas hacer alguna donación de ese tipo. Yo, la verdad, no, me parece que no llegamos a tanto dinero. Pero bueno, ahora hablando sin brincadera, estamos, creo yo, por el camino cierto y bueno, ya le va a tocar al club poder vender jugadores, poder tener otra espalda y seguramente nos armaremos de otra forma. Por ahora, vuelvo a repetir, estoy muy contento con los que tengo, tenemos que seguir potenciando, tenemos que seguir trabajando y bueno, es algo que hablamos constantemente con la directiva, nunca estamos fuera del mercado de oportunidades. Quando pudermos vender jogadores, poderemos nos armar de forma diferente. Quer dizer, o Inter está realmente querendo vender um jogador, além de colocar as contas em dia, Baldasso, quem sabe para buscar uma alternativa de um jogador que ajude o Cudê. O Internacional fez uma proposta ao River Plate em janeiro de 9 milhões de dólares. 7. 9 eu tenho. A direção do Inter disse que não Tá chegou bem. a Então nove. fez Vamos uma fazer uma grande, média, 8, fez uma pronto. grande proposta pelo Nacho Fernandes, tá? Coisa que hoje não teria a menor possibilidade de fazer, porque não tem um investidor para contratar o Nacho Fernandes, que é um jogador Antes da pandemia, né? Antes da pandemia. O Nacho Fernandes- A contratação... Não, eu quero dizer o seguinte, a contratação que o Inter fez agora foi do Yuri, foi com o valor de um investidor. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a pandemia derrubou todas as expectativas que o Cudê tinha e as promessas que ele tinha recebido da direção do Inter de formação de time. E graças a Deus, pela manifestação da coletiva de ontem, ele entendeu. Ele mostrou a sua frustração de não ter conseguido formar o time que ele queria, mas entendeu que está se fazendo o máximo que poderia ser feito pelo que aconteceu, pela quebra do clube por conta da pandemia. Fala, JB. Vocês têm preocupação que o Inter possa não honrar os compromissos em razão de não vender jogador? E eu estou falando sério, não estou sem fazer crise. Que tipo de compromisso? É que o compromisso com os atletas, que eu acho que essa é uma preocupação que está tomando todos os clubes do Brasil. Mas o Fux vai ser vendido. Porque foram Então, 50 milhões de reais, paga a folha de pagamento até o final do ano. Eu acho que existe essa preocupação praticamente todos os clubes. Talvez o Grêmio seja uma exceção hoje. Porque conseguiu vender. Né? Informação 1. Essa informação só recolocando ali, o Tiger já passou, mas 7 milhões de dólares foi a proposta do Inter, segundo eu tenho, tudo bem. E chegou a se especular o 9, mas o Inter disse que a 9 não chegou. Tá, mas é tudo do Inter? E cara, É todo Pro o valor Nacho do Inter. era. do Nacho, não, era na época. Do Nacho eu não sei como é que é. Desculpa, eu que entendi errado, porque eu estava perguntando justamente em cima da possibilidade de vender o Fux.
Porque o Baldassi vende o Fux a 50 milhões. Baldasso, Não é todo o valor do Inter, né? Não, 70% do Inter. Não, 50 milhões de reais. É que o Inter quer que seja para ele. Aí. Fala, Tiger. Eu só quero complementar uma coisa também sobre a fala do Eduardo Cudê, né? Essa proposta do Internacional feita foi antes da pandemia e o Eduardo Cudê até falou sobre isso na entrevista coletiva. Ele disse que quando chegou ao Internacional foi prometido para ele um super Inter, mas que com as dificuldades que o clube enfrentou durante a pandemia e no decorrer da temporada, essa expectativa de investimentos, ela foi diminuindo, e que chegaram a ele e deram uma opção, olha, ou é isto ou não tem nada, ou tu sai. E que o Cudê optou por ficar no projeto do Internacional em consideração às pessoas do Inter e que tem consciência que o momento financeiro não é o mais adequado para fazer, por exemplo, aquela proposta de 7 milhões de dólares. Eu não imagino, não vou discordar da informação do Tiger, que não tenha sido assim, ou é isso ou tu sai. Acho que... talvez... Não, Meneghetti, mas eu acho que é natural. Até porque o Cudê é meio um pancadão, ele pode... Não, mas talvez tenham dito, olha, infelizmente a gente não vai poder cumprir com o que a gente disse lá no início, que a gente não vai poder fazer investimentos, tu tá à vontade porque mudou a negociação, eu acho natural. Esse assunto volta à tona pelo seguinte, a imprensa argentina descobriu que o Atlético Mineiro fez uma proposta de 7 milhões de dólares e que foi recusada. E aí o empresário do jogador deu uma entrevista dizendo, olha, o dólar aqui disparou, o negócio tá assim, tá assado, os salários estão atrasando na Argentina, foi combinado que eles pagariam todo o salário, mas que seriam atrasados e tal. E aí eles estão pensando em sair. Como abriu essa possibilidade, é óbvio que se pergunta para o treinador se ele quer o Nacho. Só que, gente, vamos combinar, o Nacho ganhou muita moral pela última temporada que fez com a equipe do River. O Diego Maradona deu uma declaração que é torcedor do Boca dizendo, não, o Nacho Fernandes é o melhor jogador hoje no futebol argentino e ele, catapultou. Só que 7 milhões de dólares é 35 milhões de reais. Quantos anos ele tem? 30. É. Não dá. E mais do que isso, ele só poderia jogar no final de outubro. Que agora sim, a janela está fechada. 13 de outubro. O Yuri Alberto, tá no bid, é isso? Tá no bid. Foi incluído no bid ontem, antes da partida ainda, Meneghetti. Claro que não pôde atuar ontem, porque é necessária a inscrição 24 horas antes da partida. Outro reforço que o Internacional tem, pelo menos legalmente, para a partida de domingo contra o Fluminense, é o Lucas Ribeiro, zagueiro de 21 anos, que foi contratado pelo Hoffenheim, foi incluído hoje pela manhã no bid. Os dois estão à disposição juridicamente para enfrentar o Fluminense no próximo domingo. O Yuri Alberto deve ser relacionado, Meneghetti. Tá, o Lucas pode esperar, mas o Yuri Alberto tem que entrar num time Baldasso, na minha opinião, voando. Não, mas o que tu faz? Tu coloca o Galhardo pro meio? Sim, desloca o Galhardo, E óbvio. tu tira o Busquilha do time. Nesse momento, sim. É a única possibilidade do Yuri Alberto Guilherme também, né? E o Marcos Guilherme também. Seria assim, essa é a única possibilidade de adequar o time para a entrada Mas do Yuri. tem uma coisa que é prática, o Yuri Alberto tem que jogar. Claro. Tu tem um problema, é uma solução. Ele é problema, não. O problema é o Cudê descobrir quem vai tirar. Ele é a solução. Mas eu acho que Ele tem que imediatamente ele não entra. Não, eu acho tem que vai que entrar. esperar um pouquinho. A gente está no finalzinho do programa, mas eu quero dar 3 aqui. O Baldasso falou sobre o Bruno Fux. O Inter está pedindo 10 euros. Não tem proposta de Lille, Mônaco, nada. Não tinha no final de semana, não tem agora, nunca nem chegou 10 perto de ser euros vendido. pelos 70 dele? Não, por tudo. Tá, mas e essa informação que ele já estava vendido? Não, isso aí não tem tudo nada. existe. Não existe, tá? Então, assim, o Bruno Fux não está nem perto de ser vendido, não tem nada. O Inter quer 10 de euros, fica com 70%, aí os 50 milhões mas tem um monte de interessado. Sondagem em cima, não O Lille tem. veio com grana. Eu vi no canal do Baldassi que ele já estava indo para a Europa. O Baldassi vendeu o carro, mas Parece tudo que bem. estava viajando. A outra, o Grêmio ganhou nessa semana a ação da FIFA pelo Marcelo Groi, os caras não tinham pago. Isso vai dar, já corrigido com juros, 8 milhões e meio, até um pouquinho mais. Vão ter que pagar, inclusive os advogados do Grêmio lá, o Al Ittihad da FIFA, ganhou. Tem até o final de outubro para pagar, são 45 dias seguidos, mas a direção do Grêmio já sabe que eles devem pagar na próxima semana, porque se não pagar, o clube é rebaixado. E aí o cara mandou pagar. Tá bom. Restante final da enquete interativa, Diego Rosa. Tá ficando Não velho. tá prestando Tu já atenção. não é mais menino, mais garoto, como eu falo do... Não está prestando atenção no programa. Deixa eu pegar só essa que ele esqueceu. Tem o Diego Rosa, o negócio, na melhor das hipóteses, ele pode chegar a 22 milhões e 200 de euros. E na pior das hipóteses, em 10 milhões. Porque tem alguns gatilhos aí que podem ser acionados. São 14 cláusulas nesse negócio, falta só o jurídico. Lembrei! 2 aqui. Primeiro, Maicon. O Maicon deu uma declaração para o Benja, da Fox, e eu confirmei aqui com o assessor de imprensa dele. Sabe aquela ação que ele fez contra o São Paulo para trabalhar domingo, jogos da noite? Como deu toda a polêmica, são cerca de 200 mil reais, ainda não saiu, ele vai doar o valor. Ele disse assim, eu vou doar para uma instituição de caridade, já que deu problema. Deu, né? Fechou, né? Vamos lá, interativa. Bota no ar o resultado final, projetando a rodada desse final de semana pelo Campeonato Brasileiro da dupla Granal. Qual o adversário mais difícil? O Corinthians, 62%. Fluminense do Maracanã, 38%. O pessoal tá achando que Discordou o da Corinthians... gente, né?
É que todos nós falamos, o Corinthians é mais time que o Fluminense. As circunstâncias Só que as circunstâncias que permitem que o jogo do Fluminense seja pior. E o Grêmio acaba de soltar uma nota dizendo que fez novos testes depois da chegada do Ceará e todos os jogadores deram negativo. Então o protocolo está funcionando. O Inter não divulgou os seus testes nos últimos dias, O Inter disse que só vai divulgar quando tiver um caso positivo. Não dava para imaginar o Inter se comunicando bem, né? Isso seria realmente uma O Inter tem se exceção. comunicado mal nos últimos tempos, eu quero te dizer isso. Alô, Forcoleia, Evandro Razzi, boa tarde. Como vai, mestre? Tudo bem? Tudo tranquilo. Ó, o teu cabo do teu microfone tá aparecendo ali, ó. Depois, como esse programa é gravado, depois a gente edita isso aí e tira, entendeu? Aonde tá aparecendo Ninguém, meu cabo? sabe por que eu sei que é gravado, Forcoleia? Aí, ó, do lado esquerdo, é isso aí mesmo. Sabe por que eu sei que é gravado? Mas Porque não o senhor é haveria ninguém detalhista. mentecapta capaz de colocar ao vivo esse bando aqui para falar de futebol. Ninguém seria irresponsável a esse ponto. Por isso que a gente grava o programa todos os dias, depois bota no ar, editadinho, obviamente.